Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando aqui o nosso ciclo de palestras do nosso projeto de extensão As Áreas de Atuação do Operador de Direito, que é um projeto de fluxo contínuo da UF. E hoje nós temos a grata satisfação de ter como nosso palestrante o Dr. Marcos Bacelar, procurador no Estado do Maranhão. O Dr. Marcos é mestre em Direito pela UF e, atualmente, ele exerce a função de procurador no Estado do Maranhão. Damos as boas-vindas a ele e, de antemão, agradecemos a disposição dele em participar e ceder algum tempo da sua atividade, nos nutrindo de informações para nossos discentes, no sentido de informar o seu itinerário até galgar o posto de procurador no Estado do Maranhão. Boa noite, Marcos. Esteja à vontade, esteja com a palavra. Boa noite a todos vocês, meus amigos. Como já foi apresentado pelo professor Davi, meu nome é Marcos. Agradeço, professor, pelo convite. Sempre que a UF convidar, pode contar comigo. Também minha casa. Fiz aí, no período que o currículo era de 6 anos, fiz aí 6 anos de UF até me formar. Fui convidado para conversar com vocês sobre a trajetória até me tornar procurador do Estado do Maranhão, né? E os percalços, o que aconteceu, deixou de acontecer, os caminhos que foram pensados e depois foram abandonados. Eu vou tentar, meus caros, dividir essa fala em alguns momentos. Primeiro, como foi o período da graduação que eu fiz, deixei de fazer para decidir fazer concurso e especificamente para procurador do Estado do Maranhão. E um segundo momento, que eu acho também importante, é o que faz o procurador do Estado do Maranhão, né? Ou procurador do Estado como no geral, né? Pois procurador do Estado é uma carreira que todos os estados da federação abrigam, né? Então, meus caros, eu comecei na universidade e desde cedo eu nutri um interesse por pesquisa e não por concurso. Tem muitos colegas, inclusive, que passaram no mesmo concurso que eu, que já desde o início nutriam um interesse por fazer concurso para determinada área, como juiz, promotor, procurador. No meu caso, eu não tinha tanto interesse em fazer prova para concurso de procurador do Estado. E caminhei para pesquisa, com o professor Ronaldo Lobão, inclusive, professor da UF, que eu fiz a UF, no caso, Niterói, né? E participei muito tempo de pesquisa com o professor Lobão, junto com um grupo de pesquisa de diversos colegas. A gente fez pesquisas de campo vinculadas a populações tradicionais, populações indígenas. Participei desses grupos, escrevi artigos. Foi, inclusive, o que despertou meu interesse para fazer o mestrado na própria UF. Então, não tive o início de faculdade já focado no concurso. O que, por um lado, é bom, porque eu acho que me deu uma visão mais crítica do direito, né? Não apenas aquela visão de estudo para o concurso, que na realidade é decorar uma grande quantidade de matéria. Tu tem que, obviamente, compreender também, né? Mas boa parte é decorar uma grande parte de matéria, legislação e jurisprudência e aprender a fazer a prova, né? Então, foi um início mais focado nessa parte de pesquisa.
Fui monitor em Direito Administrativo na UF por 2 anos. Participei de projetos de pesquisa, projetos de extensão. Inclusive na UF, que eu conheci minha esposa, que também participou de projetos de pesquisa e extensão na UF. Então, a minha relação com a UF é uma relação muito boa, porque eu pude fazer pesquisa, extensão, ensino, fiz monitoria e mais para o 5º período, eu acredito, 5º ou 6º período, lembrando a vocês que na época que eu fiz, a gente começava a ver processo civil, direito tributário, mais para o final, para o meio da faculdade, na verdade. Direito administrativo também, que são matérias bases para você ser procurador do Estado, só para contextualizar. Matérias que você tem muita exigência. Processo civil, tributário, direito constitucional, direito administrativo. Matérias que se exigem muito nesse concurso. São matérias que eu fui vendo mais para metade da faculdade, né? Então, calhou de ser mais ou menos no mesmo período em que abriu prova de estágio para a Procuradoria do Rio de Janeiro, certo? Então, e nesse período eu já fazia pesquisa, a minha monitoria eu não me lembro exatamente o período, acredito que tenha sido também ali pelo 5º ou 6º período que eu comecei a fazer. E eu fiz a prova de concurso para a PGR Rio de Janeiro, passei na prova e comecei a atuar como estagiário na Procuradoria do Rio de Janeiro. E daí surgiu o meu interesse em atuar como advogado, no caso, procurador. Eu sempre gostei tanto das experiências com a advocacia pública que eu tive como estagiário, quanto eu gostava da experiência de pesquisa e estudos de caráter mais acadêmico, né? Então, esse período, acho que alguns de vocês vão passar por isso, se não todos, uma parte razoável. Eu tinha dúvida se eu encabeçava de vez para o concurso ou iria fazer um mestrado e seguir para a carreira como professor, certo? Meus caros, indo mais para o final da faculdade, eu fiz a prova para mestrado na UF, após muito tempo nos grupos de pesquisa, fui aprovado, comecei a fazer o mestrado, então eu adiei um pouco a ideia do concurso. Eu sempre estudei para concurso a partir desse momento que eu falei para vocês que eu comecei a me interessar no estágio. Acho que lá para o 6º período, que era mais ou menos, já tinha um tempinho de estágio na PGE, eu comecei a estudar também para concurso. Mas não da forma mais adequada, vamos dizer dessa forma, uma forma ainda que a gente diria hoje mais amadora, né? Mas já pesquisando, com interesse ainda maior, como eu disse, em uma carreira mais acadêmica, certo? Passei no mestrado, que nem eu lhe falei, nesse mesmo período eu passei também para a residência jurídica da PGE, que era no final da faculdade, né? Você só pode ser residente após formado. Passei para as duas. Na UF, eu tive a possibilidade de ter bolsa de dedicação exclusiva e eu escolhi fazer o mestrado, né? Então, eu fiz o mestrado, continuava estudando uma coisa ou outra para concurso, mas o foco maior era o mestrado. Fiz o mestrado focado em Direito Administrativo e Constitucional, com uma orientação tanto da professora Helena Elias, também da UF, como do professor Ronaldo Lobão, foi uma co-orientação. E foi uma experiência maravilhosa, assim, não faria diferente, podem ter certeza que não. O que eu posso dizer sobre essa dúvida que eu tinha, né, entre buscar ser professor ou buscar ser concursado como procurador do Estado, não que as coisas se excluam, tá? Mas deixa eu explicar por que gerava uma certa dúvida. Porque o estudo focado em concurso ou o estudo focado para você fazer um mestrado, um doutorado, se aprofundar e ser professor, são estudos diferentes, né? Pelo menos na minha opinião. Pode ter quem
pense de forma distinta. O estudo para concurso, principalmente hoje, é um estudo muito profissionalizado, né? Muito metódico, com uma concorrência muito grande, que você toma muito tempo com um tipo de estudo para você aprender a fazer provas de concurso, ok? Então, fazer o mestrado e estudar para concurso não é uma escolha, digamos, muito simples, né? É possível fazer, tanto que eu fiz, o outro colega nosso da UF também, veterano de todos vocês, o Eric Baratti, um grande amigo meu, fez algo muito similar ao que eu fiz. Também fez o mestrado e estudando para concurso. Só que, obviamente, quando você adota essa escolha, é normal que, digamos assim, o tempo de estudo que você vai necessitar para cobrir toda a matéria do concurso e ser aprovado aumenta, né? Então, por isso que eu ficava nessa dúvida, né? O exemplo que eu dei, por exemplo, do Eric, o Eric ele foi aprovado também para juiz em Alagoas e depois foi aprovado para juiz no Rio. Hoje ele é juiz aí no Rio de Janeiro, né? E como eu, fez o mestrado antes de ser aprovado em um concurso. O que eu digo para vocês é que foi muito interessante a possibilidade dessa experiência, primeiro, interdisciplinar, por ter uma orientação do professor Ronaldo Lobão, que é antropólogo, e também por muito tempo no meu percurso acadêmico da professora Helena Elias, que é juíza federal aí no Rio. Então isso foi muito bom, inclusive em termos de experiência pessoal, para quando eu assumisse o cargo público, eu ter mais experiência de vida, né? E mais experiência com o direito, de compreensão do direito, não só como uma matéria que eu tenho que estudar para passar no concurso, certo? Então, isso foi muito bom. Contudo, obviamente, fez com que eu levasse mais tempo para abarcar todas as matérias dos editais, estudar e conseguir ser aprovado. Então, fiz o mestrado em Direito Constitucional aí na UF. Foi um mestrado muito bom, né? Aproveitei bastante, gostei muito. E eu ainda tinha dúvida durante o mestrado, que nem eu falei com vocês. E, ao final do mestrado, eu fui aprovado no concurso para professor substituto da UFRJ. Eu estou dizendo para vocês várias dúvidas e várias coisas que aconteceram, porque eu acho legal, porque, assim, no geral, o aluno tem dúvida. Eu, com 38 anos, eu ainda tenho dúvidas de um monte de coisa que eu faço ou vou deixar de fazer na minha carreira como procurador, ou dando aula, que às vezes eu dou aula. Então, acho que é legal vocês saberem que é normal ter dúvida e ainda assim você ter uma carreira de sucesso, porque eu sou feliz com a minha carreira e me julgo uma carreira de sucesso, tendo aproveitado um pouco de vários mundos. Só que sabendo que, né, quando você escolhe fazer várias coisas ao mesmo tempo, como eu escolhi fazer em alguns momentos, você também tem que ter noção que você deixa de fazer outras, ou, por exemplo, demora mais tempo para passar, ou demora mais tempo para abarcar toda a matéria de um concurso, mas faz parte do caminho profissional, ter essa compreensão que ter dúvidas não é um problema, o problema é quando a dúvida te paralisa. Aí sim é um problema. Não é o que aconteceu, por exemplo, comigo. Felizmente, o psicólogo estava em dia, né? Então, eu conseguia caminhar mesmo tendo essas dúvidas. E, meus caros, continuando aqui a ordem cronológica, né? Passei para o mestrado, que nem eu falei. Em seguida, perto do final do mestrado, eu acho que faltava uns 3 meses ainda para terminar o mestrado, abriu esse concurso na FRJ para professor substituto de Direito Administrativo e Constitucional, que são as matérias que eu adoro, né? E aí, passei. Nesse momento que eu passei, a dúvida aumentou ainda mais, né? Então, eu falei, não indico que faça a mesma coisa, mas eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar ao mesmo tempo para concurso e ao mesmo tempo para professor de universidade, então eu tenho que estudar para fazer um doutorado. Não deu muito certo, né? Nos primeiros 6 meses eu já vi que eu acho que era mais provável que eu não passasse nem para um nem para outro, né? Porque é isso, né? Acho que são estudos
muito distintos. Pelo menos para mim não estava dando certo, né? Então, acho que o contrato de professor substituto são 2 anos, né? É um ano prorrogável por mais um, né? Então, acho que ali, terminando o meu mestrado e já iniciando na UFRJ, acho que com uns 4 a 6 meses, eu falei, não, tem que decidir. Inclusive, nesse período, eu fiz uma prova para professor da UFJF, eu não me lembro qual era o campus, não era o campus em Juiz de Fora, e, pois bem, não fui aprovado, voltei da viagem, eu falei, acho que vou ter mais chance como para a prova para procurador, que eu já tinha esse foco, né, das carreiras, né, o que eu quero dizer com foco? Das carreiras para concursos de caráter mais técnico dentro da área de justiça, eu não tinha dúvida, pelo menos quanto a isso, se era juiz, promotor, defensor público, delegado, talvez auditor. Não tinha dúvida, era procurador, porque eu gostei muito da experiência quando eu atuei na PGRI. Isso, pelo menos, me ajudava. Isso era uma coisa muito boa, porque faz bastante diferença quando vocês vão estudar para concurso ter esse foco. Então, voltei desse concurso que eu falei para vocês que eu não fui aprovado na UFJF e falei, bom, não está com muita perspectiva para abrir concurso para professor. Naquela época, eu acho que era por volta de 2015. Era por volta de 2015. E havia um tempo sem abrir concursos para procurador do Estado. Tinha a perspectiva de vários estados começarem a abrir em pouco tempo. E alguns já estavam até para abrir. A AGU, por exemplo, que é o órgão federal, né, de advocacia pública, que é uma atuação extremamente similar ao que faz o procurador do Estado. Muito similar. Então, eu julguei, assim, tentando ser pragmático, terei mais chances, né, em um hall de concursos que deve abrir para o procurador do Estado. Então, comecei a estudar de uma forma com mais afinco e de uma forma mais correta, né? Porque esse período inteiro que eu estava ali em cima do muro, eu posso dizer para vocês que, de alguma forma, eu criei bases em matérias importantes, como constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, mas ainda não era um estudo focado da forma mais adequada. Então, nesse momento, eu decidi, não, se eu for fazer concurso para professor de universidade pública, será em outro momento da minha vida. Até porque, por mais que você tenha dúvidas, em um momento você tem que decidir, né, gente? Então, nesse momento de 2015, ali em meados de 2015, eu decidi e comecei a estudar com uma forma mais adequada. O que eu quero dizer de forma mais adequada? Vamos agora já fazer essa passagem do momento em que eu estava com muitas dúvidas do que seguir para o momento que eu falei, não, vou estudar para concurso de procurador do Estado, né? É um momento que eu falei, vou parar a partir de agora de buscar um projeto de doutorado, buscar fazer o doutorado nesse momento, vou focar em, de fato, buscar material de concurso, estudar material de concurso e aprofundar em questões vinculadas a concurso, certo? De vez em quando dava até uma escapada para ler alguma coisa diferente, né? Mas foi bem focado a partir desse momento. Então, fiz o estudo mais adequado para concurso, que a gente pode dizer hoje assim, que seria abarcar os editais, né, o padrão de editais que tem um conjunto de matérias que você tem que estudar, fazer a leitura com mais afinco da legislação, da lei seca, que fala-se muito, né, em concurso público, ler ponta a ponta as legislações, fazer o estudo da jurisprudência de forma mais abrangente e focada, do STF, do STJ, certo?
E aprofundar de fato com um estudo mais sistematizado, diário, todo dia, na medida do possível, né? Porque lembra, eu estava dando aula e eu também pegava algumas ações na advocacia privada, junto com o escritório de outro grande amigo meu e que também é aluno da UF, prata da casa, o Davi Bastos, que inclusive é advogado privado de sucesso aí no Rio de Janeiro. E aí ele Direito internacional, né, Marcos? Hã? Direito internacional. Sim, exatamente. Ele, Quando tem dúvida internacional, a gente liga para o Davi. ele já esteve aqui com a gente. Exato. Então, assim, Davi é um monstro, é muito bom. E, e eu advoguei com ele um tempo, né? Obviamente, ele já estava focado no escritório, e quando chegava coisas no escritório dele que não era da área propriamente dele, ele me convidava e, obviamente, que eu aceitava. Sempre era um prazer trabalhar com o Davi. Esse período todo, após a minha formação, é uma coisa que bom que você falou do Davi, que eu, para não esquecer, assim que eu me formei, entrei no mestrado, eu ainda pegava algumas ações com ele, né? E durante o meu período na FRJ também pegava, né? Foram praticamente 3 anos e meio, 4 anos trabalhando com o Davi também, né? Em alguma atividade, ainda que esporádica, né? A verdade é essa, era uma atividade regular. Então, meus caros, comecei a estudar para concurso de uma forma mais focada e, de fato, como era a previsão, muitos concursos abriram, né, para procurador do Estado. No próprio ano de 2015, acho que no final de 2015, lá para novembro, outubro, abriu, acho que a AGU, que eu fiz, não foi aprovado. Abriu um pouco tempo depois PGM Campinas, porque é isso. Concurso para procurador, você não estuda só para procurador de um estado, normalmente, né? Você estuda tanto para procurador do estado quanto para procurador do município, porque são concursos próximos, né? E tem boas procuradorias municipais para trabalhar, né, também. Apesar que, como regra geral, as procuradorias do Estado são mais organizadas, né, estruturadas, muitas procuradorias municipais também são muito boas de fazer concurso e trabalhar, né? Então, fiz concurso para a AGU, não passei, para Campinas, né? Não passei. Maíra Neuralter, aluna que também por muito tempo foi do grupo de pesquisa comigo e uma grande amiga até hoje, passou para a PGM Campinas, hoje está lá, ainda tenho contato com ela, com uma certa regularidade, muito amiga minha e da minha esposa. Fiz também, na época, PGM Juiz de Fora, que fui aprovado, mas o concurso foi anulado, ou seja, foi aprovado na primeira fase, a segunda fase foi anulado por fraude. Acontece, gente. Em que pese os concursos estarem muito mais estruturados, de fato, você tem uma perspectiva de fraude muito mais reduzida, principalmente quando a gente fala das grandes bancas, às vezes acontece, né? Aconteceu comigo, por exemplo, em que eu tinha chance. E não era uma grande banca nesse caso, e aí teve uma possível fraude, o Ministério Público entrou com a ação e etc. Vida que seguiu. Fiz também o que, meus caros? PGM, foi PGM, me esqueci agora qual foi, não me lembro se foi, acho que foi Porto Alegre, que passei na primeira, segunda fase, não consegui ir para oral, na verdade, né? Acho que era a segunda fase que eu fiquei. E assim, gradualmente, à medida que passava o tempo, eu ia melhorando, à medida que eu ia estudando, mantendo foco, fazendo prova, estudando da forma correta, eu ia melhorando meus resultados. Então, em um determinado momento, por exemplo, eu comecei, na maioria dos concursos que eu fazia, a passar na primeira fase, que é a prova objetiva. E aí, depois de um determinado momento, eu comecei a conseguir passar na segunda fase, que é a prova discursiva, e ir para a prova oral, nos que tinham prova oral. Por exemplo, salvo engano, foi a PGE Amazonas, eu passei, mas fora do número de vagas e não tinha prova oral.
Nesse caso, era só a primeira e segunda fase, de fato. E em 2016, salvo engano, foi em junho de 2016, abriu o concurso para PGE Maranhão, né? Lembrando que era o mesmo momento que eu estava dando aula na UFRJ. Em junho de 2016, abriu esse concurso para PGE Maranhão, eu me inscrevi, e nele eu passei na primeira, na segunda fase, tinha a prova oral, também fiz a prova oral, passei dentro do número de vagas, e em junho de 2017, um ano depois da abertura do concurso, normal, um concurso com tantas fases demorar um pouco mais até o seu encerramento, foi homologado o concurso, e à época, então, era o governador Flávio Dino, aqui no Maranhão, e ele entendeu que devia reestruturar a PGE, porque, de fato, a PGE aqui em Maranhão tinha 10 anos, eu acho que sem concurso, tinha muitas aposentadorias, e aí tivemos a grata surpresa que ele nomeou os 30 aprovados, que eram 30 vagas aqui para a PGE Maranhão, e ele nomeou os 30 em uma lapada só, né? Que muitas vezes você acha que vai esperar até 2 anos e prorrogar por mais 2, 4 anos até você estar no cargo. Aqui tivemos a grata surpresa, né, da nomeação de forma rápida, né? E aí entramos os 30, né, nesse concurso. E, bom, minha vida de concurseiro, ela parou ali, né? Porque em seguida, eu acho que eu não tinha mais nenhuma prova para fazer e eu também não continuei fazendo, né? Então, eu entrei na PGE Maranhão. Durante a carreira, tive dúvidas se eu continuava ou não. Pensei em estudar para outro concurso, mas acho que isso é normal. O pessoal brinca, né? Falando que depois de algum tempo na carreira, você já está querendo fazer outra coisa, estudar para outro, ou sei lá, estudar para juiz, estudar para promotor, mudar de carreira, estudar. Tem um colega meu que passou um pouco, entrou um pouco depois de mim, né, na carreira, porque nem todos esses 30 ficaram, então foi trocando muita gente durante o período, né, de validade do concurso, e foi nomeando mais gente também, né? Não ficou só dentro do número de vagas de 30. Eu acho que chegamos a nomear aí pelo menos uns 36, 38, né? Foi um pouco além do número de vagas, mais as trocas, então dá bastante gente entrando, né? E tem um colega meu, por exemplo, que decidiu mais recentemente estudar para serventias judiciais, né? Os cartórios, né? Depois de alguns anos na carreira. Acontece, não é uma problemática, mas o meu ponto é que, no meu caso, por exemplo, eu tive uma satisfação com a atividade de procurador do Estado, em que pese de ser normal também você sempre ter problemas com a sua carreira, do tipo, eu queria mais estrutura, não gosto de determinada coisa que a gestão fez, ou não gosto da forma como a legislação regulamenta a minha carreira. É normal, tem colega que vai achar que é melhor fazer outro concurso, tem colega que vai ficar e achar que pode, de alguma forma, modificar as características da carreira. Eu gosto bastante da minha atividade, né, e da carreira de procurador, e tive essa grata surpresa de ser aprovado num concurso aqui para a PGE Maranhão, e ser nomeado rápido, né? Muitos colegas, às vezes, muitos colegas da época de UF demoraram para ser nomeados em decorrência da demora em nomeação, certo? Então, acho que vocês terem dúvida durante a graduação é normal, foi o meu caso. Terem dúvida após a graduação, também diria que é normal, foi o meu caso, enquanto que eu fazia o mestrado, por exemplo. Terem alguma dúvida depois que são aprovados no concurso é normal. Por exemplo, hoje eu tenho dúvida se eu vou fazer um doutorado, se eu vou... Já passei bastante tempo, né? Hoje eu tenho 38, então já estou aqui na PGE Maranhão, acho que vai fazer 7 anos ainda. Estou pensando agora se eu vou fazer o doutorado, se eu volto a dar aula, ou seja, ter dúvida eu acho que faz parte do meu dia a dia, né? Vocês vão falar aí. Mas assim, com satisfação.
porque a atividade de procurador do Estado que eu exerço hoje é uma atividade que realmente eu gosto, né? Eu sempre gostei do direito, né? Seja na sua vertente, digamos, como advogado público, né? Seja na atividade como acadêmico, como estudante na época da graduação, ou depois fazendo pesquisa, eu sempre tive satisfação nesse conjunto de atividades, até por isso eu tinha dúvida, né? Do que qual caminho seguir na carreira. E, senhores e senhoras, qual é a atividade do procurador do Estado, né? Dito esse caminho aí, com algumas dúvidas, não passa no concurso, passa no outro não é chamado, passa em um e é chamado em uma atuada só e rapidamente. Pessoal, as procuradorias elas estão previstas tanto no 130 quanto no 132 da Constituição. O 132 ele é específico para as procuradorias do Estado, certo? E a gente basicamente é advogado do Estado. A gente é advogado de Estado e não de governo, né? Isso significa, quando eu falo de procuradoria, às vezes faculdade, quando eu sou chamado aqui em São Luís, que hoje eu estou na capital, né? Eu costumo falar que nós somos advogados do Estado. Então, qual é uma das nossas atividades centrais? Ou defender o Estado em juízo, ou prestar consultoria jurídica para as diversas secretarias, autarquias e fundações do Estado, o qual a gente integra como procurador, no caso meu aqui no Maranhão. Basicamente, a gente busca sempre auxiliar e viabilizar juridicamente, certo? As políticas públicas que são tocadas pelos governantes eleitos, né? As pessoas vão, votam, elegem os seus governadores, os seus prefeitos, o seu presidente da República, e eles precisam de assessoria jurídica. Quem faz essa assessoria jurídica? Os procuradores do Estado, perfeito? À época eu fui nomeado dentro do governo Flávio Dino, e basicamente em todas essas áreas, tanto do contencioso judicial, quando o Estado é processado, ou quando o Estado processa, ou quando existe uma consulta sobre uma dúvida jurídica de qual é o melhor caminho a seguir uma política, qual é a melhor modelagem contratual em contrato, todas essas atividades de alguma forma eu exerci na PGA Maranhão nesses 7 anos. O primeiro setor que eu atuei, por exemplo, aqui na PGA Maranhão, foi o setor da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, ou seja, tudo que envolvia patrimônio imobiliário e meio ambiente ia para a gente. Tive também a oportunidade de atuar aqui na assessoria especial do Procurador-Geral do Estado e divertidíssimo, porque na assessoria do Procurador-Geral do Estado, né, eu fiquei lá quase 3 anos, eu acho, 2 anos e meio, tu pega as ações constitucionais. Então, assim, era ação direta de inconstitucionalidade o tempo inteiro, a gente fazendo para ir para o STF, recursos especiais extraordinários envolvendo STF, STJ, ADPF, tive a oportunidade de escrever ADI, ADPF, tanto estaduais quanto no Supremo Tribunal Federal, ações com trabalhos meus e dos meus colegas, sendo julgadas pelos ministros com muitos deferimentos. Foi, inclusive, muito interessante, né? O período da pandemia foi um período que, inclusive, o governador, à época era o Flávio Dino, ele escolheu levar diversas demandas ao judiciário, né? Em decorrência do período da pandemia. E antes mesmo da pandemia, muitas demandas eram levadas ao judiciário. Em algumas daquelas demandas, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com os colegas da assessoria, né? Então, foi muito interessante esse período e também muito cansativo, né? Porque uma assessoria de procurador-geral, tu não tem horário, né? Tu não tem cronograma, é o cronograma da urgência do Estado, né? E a Procuradoria de Patrimônio e Meio Ambiente, que eu também pude trabalhar, já tinha outras vantagens. Você tem um horário um pouco mais organizado, já que existem urgências sempre, mas menos do que uma assessoria com tanta dinâmica, né? E trabalhei com licenciamentos, com desapropriações, ou seja, constitucional e direito administrativo, né? Que nem eu falei com vocês, que são temas que eu gosto bastante. E hoje, por exemplo, eu fui
indicado para ser diretor da Escola de Advocacia Pública aqui do Estado do Maranhão. Então, assim, a escola da PGE, né, que visa a qualificação dos servidores e organização do acervo da biblioteca da PGE, hoje é a atividade que eu exerço. Então, nesse momento, eu estou fora do contencioso judicial há quanto tempo? Há 6 meses, quase. Estou fora do contencioso judicial e do consultivo e estou atuando na atividade de capacitação, gestão da escola e algumas outras atividades. Por exemplo, tive a oportunidade agora de escrever uma cartilha, um manual de direito eleitoral para orientação dos servidores públicos, o que fazer ou não fazer durante o período eleitoral para você não sofrer um PAD ou uma ação de improbidade, né, que ninguém quer. Então, são algumas atividades, por exemplo, que passam pela escola e com auxílio, obviamente, de outros setores, né? Então, meus caros, a atividade de procurador do Estado é uma atividade bem diversificada, sendo, inclusive, a possibilidade de você poder migrar para mais de um tipo de atuação, por exemplo. Vou explicar para vocês. Hoje, na PGE Maranhão, e muitas PGEs trabalham de uma forma similar, certo? Você pode atuar na Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente e focar com patrimônio imobiliário, né, imóveis públicos, desapropriações, etc., e meio ambiente, licenciamentos ambientais. Por exemplo, em uma ação que eu tive a possibilidade de participar com outro colega meu aqui, a gente teve a oportunidade de trabalhar em um licenciamento que permitiu a construção de um hospital enorme que tem aqui, um hospital muito grande, que hoje auxilia muito a sociedade. Teve um embargo nessa obra, que a gente entendeu que era um embargo equivocado, ilegal, por um órgão federal, não precisamos dizer qual foi, mas a gente entrou em juízo e conseguiu depois a liberação da obra, né? E, por exemplo, se você não gosta de ambiental e patrimonial, você pode, por exemplo, trabalhar na judicial. Trabalha com muitos temas ligados à responsabilidade civil do Estado, licitações, se você gosta de licitações. Você pode trabalhar também nas procuradorias fiscais, se você gosta de tributário. Talvez muitos de vocês, não sei qual o período de vocês, não tenham ainda estudado direito tributário, mas é uma possibilidade. E é bem legal o direito tributário. Pode trabalhar com previdenciário, por exemplo, na procuradoria administrativa, com servidor público, com PADs, e PADs envolvendo irregularidades praticadas por servidores, em que você auxilia orientando as comissões que são formadas para dar andamento nos processos administrativos disciplinares. Você pode trabalhar também com improbidade, temos um órgão hoje na PGE focado em improbidade. É bem diverso, você pode trabalhar em diversas áreas do direito, certo? E o concurso de procurador, além de eu gostar muito das matérias que são a base para você estudar para esse concurso, que, como eu disse, constitucional, tributário, administrativo e processo civil, né? Ele é um concurso que você tem algumas vantagens. Por exemplo, é mais fácil, não é que é certo, mas é mais fácil você ficar numa capital, principalmente hoje em dia com o processo eletrônico. Eu entrei na PGE aqui do Maranhão, estava no finalzinho do processo físico. Hoje é quase tudo eletrônico. 90% ou mais eletrônico, né? Então, você tem vantagens, por exemplo, diferente de carreiras como juiz e promotor e defensor público, que você é alocado no interior, muitos são alocados no interior, como procurador do Estado, você vai para o interior também, mas são menos alocações no interior e muitas alocações na capital ou em cidades de médio e grande porte, em que você acaba atendendo o interior, quando precisa fazer uma audiência e tal. E hoje também tem a possibilidade da audiência virtual, né? Audiência de um sistema híbrido, né? Que parte acontece virtual e outra física. Então, às vezes, você não precisa ir para o interior quando tem a audiência ou para uma cidade próxima. Outras vezes você vai, mas ainda assim lotado na capital. O que, pelo menos para mim, que cresci no Rio de Janeiro e gostava muito de praia, né? Era uma coisa boa, afinal, São Luís, né? Temos praias muito legais, inclusive os Lençóis, né? Só que os Lençóis não é perto da capital, são 4 horas, né? Talvez se tivesse uma lotação em Barreirinhas, muita gente ia querer.
né? Que é onde ficam os lençóis. Mas não tem um específico em Barreirinha, já fica aí a informação para vocês, caso queiram fazer concurso para a Procuradoria do Estado do Maranhão quando abrir, né? Não tem. Se vocês passarem quando abrir, podem lutar para ter uma. Mas, meus caros, brincadeiras à parte, esse é um pouco o meu caminho. Hoje estou como diretor dessa escola de advocacia pública aqui. Também muito interessante, porque a minha atividade acaba sendo buscar capacitação para os procuradores e sempre estar olhando ali à frente. Quais são os riscos para a procuradoria, quais os riscos que a gente tem que treinar o nosso servidor, treinar o procurador do Estado. Então, é muito interessante a atividade, eu gosto bastante dela. Óbvio que eu não vou ficar na escola de advocacia para sempre, até porque quero eu voltar para a minha atividade contenciosa, não que eu goste de brigar, mas é divertido o processo, ou consultiva, que é até que eu gosto mais, que é a produção de pareceres e tal, é uma atividade que eu gosto mais. E acho que eu vou abrir para vocês, né? Acho que vão ter dúvidas, vão ter questionamentos, então fiquem absolutamente à vontade. Só uma observação antes de encerrar. Procurador de Justiça é membro do Ministério Público, certo? Eu sou procurador do Estado, sou membro da Advocacia Pública. A Advocacia Pública, ela é a Advocacia Pública dos Estados, a Advocacia Pública dos Municípios e a Advocacia Pública da União, ok? Essas três advocacias públicas, da União, dos Estados e dos Municípios, são carreiras irmãs, ok? E quando você se decidir um dia estudar para procurador do Estado, indico, né? Você vai ter a oportunidade de escolher fazer concurso para qualquer uma delas três, porque é possível estudar para as três ao mesmo tempo. E é basicamente isso. Eu passo a palavra para o professor Davi e obrigado de novo pelo convite, professor. Nós é que agradecemos. Antes de passar para as perguntas dos nossos discentes, eu tenho uma indagação. Foi fácil a adaptação sua no Maranhão? Porque, às vezes, a pessoa se desloca de um estado para o outro e, quando chega, ele não vê atrativos para a sua permanência, né? Às vezes, a gente visualiza isso. Está corretíssimo. Na verdade, uma das questões que mais faz pessoas saírem das carreiras quando vão para outro estado, não é um caso específico do Maranhão, é justamente esse fator que o professor pontuou. No meu caso foi fácil, porque assim, qual é a vantagem de São Luís, né? Primeiro eu fiquei na capital, que nem eu falei, né? E eu gosto de brincar falando que São Luís ela tem uma coisa muito boa, né? Que ela tem todos os serviços, é uma capital bem estruturada, né? Porque às vezes você vai para um local sem estrutura e aí o impacto é maior. Você perde toda a sua rede, por exemplo, a minha rede toda do Rio de Janeiro que ficou no Rio, e aí vamos dizer que eu sou alocado ainda no interior. Aí, para formar a rede é ainda mais complicado, né? No meu caso, eu vim para a capital, fui aprovado em um concurso que passou 30 nomeados ao mesmo tempo, a maioria, praticamente todo mundo ficou na capital, né? E fiz essa rede rápida com esses colegas que foram nomeados juntos, em grande quantidade, e São Luís você tem todos os serviços, né? Óbvio que se você for pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, um exemplo bobo, sei lá, aqui em São Luís eu vou ter 50 cafeterias. Eu adoro cafeteria, por isso que eu dou normalmente esse exemplo quando me perguntam isso, professor. Eu tenho 50 cafeterias. É óbvio que no Rio de Janeiro eu vou ter 150 ou 200. Mas, gente, com 50 eu consigo me resolver, sabe? Então, assim, você tem muita qualidade de vida, no caso de São Luís, porque eu demoro 15 a 20 minutos para estar no meu trabalho. 20 minutos num dia de trânsito, né? Então, assim, comparado à minha vida de Rio de Janeiro, dando aula como professor da FRJ, morando na Ilha do Governador, pegando o busão para ir dar aula à noite, ou pegando um engarrafamento grande para ir para a UF em alguns outros momentos, a qualidade de vida é muito maior. Então, em que pese eu gostar bastante do Rio, bastante de Niterói, sopesando isso, não foi difícil para mim e nem para minha esposa, que veio para cá comigo, por exemplo. Foi tranquila essa adaptação,
Mas esse ponto que o professor Davi falou é um dos principais pontos de troca de concurso. Assim. Muita gente fica insatisfeita por causa disso. Teve colegas que saíram do meu concurso para tentar voltar ou ficar mais próximo do estado ou da cidade de origem, certo? Inclusive, por isso que teve rotatividade. Isso acontece em todos os estados. Porém, gente, é isso, né? Se você vai falar, vou estudar para juiz, ou para procurador, ou para promotor, mas só se for do Rio de Janeiro, vocês vão ter que aguardar o concurso sair. Existe um grau de sorte, por mais que você seja competente, pode ter certeza, muita gente tão boa quanto eu e os meus colegas não foram aprovadas. Então, existe algum grau de sorte também. É óbvio, quanto mais você estuda da forma melhor você estuda, quanto mais eficiente você é e mais focado você é, menor o fator sorte nisso, né? Mas ele existe. Então, assim, você jogar toda a sua cartada de concurseiro para um único concurso, para uma única carreira, em um único estado, é arriscado. Então, tanto que aqui, o concurso do Maranhão, professor, foram os 30 primeiros nomeados, 3 eram aqui do Maranhão, né? 3 amigos meus, e 27 de outros estados. E veio todo mundo, e é normal isso, né? Você ter vários outros estados preenchendo essas vagas, certo? Não, eu fiz essa pergunta por causa da adaptação, né? Eu até estava falando com a colega antes do amigo entrar nessa situação, que colegas na minha antiga atividade passaram e foram para Marabá. Sim. Né? Apesar de ter um visual bonito, não tem uma assistência médica boa. E o colega conversando, depois ele saiu de lá, ele falando que a filha dele passou mal, ele andou 300 quilômetros para encontrar um hospital. Né? Isso aí tem uns 15 anos. Então, inibiu ele permanecer no local e ele conseguiu transferência, né? Já que o concurso era federal, ele conseguiu transferência. Mas é um entrave, né? A pessoa levar a família para um local que não tem uma assistência médica, não tem um ensino educacional pertinente, né? E várias outras agrúrias, mas é aquele negócio. Demonstrando o seu exemplo, a dedicação pela atividade, o que eu falo sempre aqui, qualquer atividade que você abrace, tanto na esfera privada como na esfera pública, você tem que ter dedicação e amor, e querer fazer aquilo de bom grado, porque senão, se você for funcionário público, você está desmerecendo o cargo que você ocupa, e você, entre aspas, é empregado do povo. Então, tu tem que dar uma assistência devida. E, às vezes, a pessoa vai para um local e ele fica desiludido por vários fatores e ele sai de lá. Mais uma outra perguntinha. Quais as prerrogativas do procurador? Olha, em termos de... A gente é advogado, né? As prerrogativas que tem um advogado a gente vai ter, né? Seja a prerrogativa de, por exemplo, poder ter acesso à documentação, defesa nos autos. Agora, especificamente do procurador, por exemplo, obviamente a gente vai ter acesso à documentação pública para fazer a defesa, a gente vai ter, além desse acesso à documentação pública, se tu pensar como carreira, assim como outros servidores, são advogados estáveis, né? Basicamente isso, porque assim, temos também, obviamente, os salários são altos, são próximos do teto constitucional. Se tu pegar assim, as procuradorias do Estado, a maioria é próxima do teto. Óbvio que assim, você tem variação. Eu estou falando de prerrogativas de uma forma muito ampla, né? Porque prerrogativas gerais da advocacia, o procurador vai ter. Algumas prerrogativas mais específicas da atuação do dia a dia, eu imagino, por exemplo, essa da documentação. Por exemplo, entrar com ações de improbidade, as procuradorias têm essa prerrogativa também, na defesa do patrimônio público, do erário, certo?
A representação do Estado como um todo, podendo entrar com ações coletivas para proteção, porque muitas vezes pensa o procurador defendendo, né, só, né, o Estado sendo acionado, mas a gente também que entra com as ações em defesa do Estado. Agora, se você pensar como carreira, por exemplo, que eu sempre gosto de falar o seguinte, é importante você dividir a carreira, o institucional e o corporativo, porque uma coisa não deve ir sem a outra. O que eu quero dizer com isso? Se o seu corporativo está fraco, a sua instituição rapidamente vai enfraquecer. Se você não tem um institucional forte, rapidamente o seu corporativo vai enfraquecer. Até para você conseguir fazer, de fato, a coisa ser equilibrada. O que eu quero ser equilibrado? Nem você visar só o corporativo de uma instituição, certo? Nem você ter apenas só um institucional sem benefícios para a carreira, certo? Você sempre tem que ter esse equilíbrio. E aí, por exemplo, quando a gente pensa no corporativo, né? As procuradorias do Estado, no geral, né? Elas têm salários bem altos, próximos do teto constitucional. As procuradorias do Estado, aí pensando no concurso, por exemplo, tá? Nem tanta prerrogativa. Muitos conseguem ficar na capital, não indo para o interior, como você falou, né? Que aí você acaba perdendo a rede, ainda estando no interior sem acesso a serviços. Outra questão interessante, obviamente, dentro das procuradorias, você tem, isso varia muito de estado para estado, mas assim, você tem estruturas melhores, pensando aqui no institucional, podendo atuar tanto dentro de secretarias, certo? Tendo mais contato com a política pública. Você tem procuradorias que a parte institucional, por exemplo, de capacitação, ela é muito interessante. Aqui, por exemplo, do Maranhão, a gente está fazendo uma atividade para melhorar a sistemática de capacitação e incentivo ao estudo dos procuradores e servidores no geral, porque a gente ainda tem um pouco de déficit nisso, mas está cada vez melhor nessa atividade. Tem muitas procuradorias, que é coisa que a gente quer fazer aqui também no Maranhão, acho que a partir do ano que vem a gente deve começar algum projeto nesse sentido, que elas incentivam o mestrado, o doutorado, a pós do procurador, a produção acadêmica. É uma coisa, inclusive, que eu entendo que a PGE Maranhão ainda tem muito a caminhar comparado com outras PGEs, mas já está na frente de algumas outras, né? A gente está bem no meio do caminho, algumas coisas aqui, quando a gente fala desse institucional de capacitação, né? Outra questão interessante, no geral, procuradores do Estado podem advogar na área privada quanto pública. Óbvio que na área privada você não pode advogar nunca contra o Estado, o qual te remunera, né? Mas você também tem essa oportunidade. Outra questão das procuradorias também, né? A gente tem muita vinculação à questão tributária, né? A questão da arrecadação, da dívida. Então, a gente consegue ter um fortalecimento institucional também em uma atividade que ela atinge diretamente política pública quando a gente fala de arrecadação, certo? Então, isso permite a gente ter um diálogo bom com as secretarias de Fazenda aqui, aumentando a rede da própria instituição. Consequentemente, quanto melhor a instituição entrega, por exemplo, melhor arrecadação, você, consequentemente, consegue reverter isso também para o corporativo, seja uma questão salarial ou uma questão de orçamento. Às vezes, orçamento para evento, que é o que me interessa quando eu estou numa atividade de capacitação e eventos, né? Então, é uma carreira, gente, bem completa quando você pensa. Novamente, varia um pouco de estado para estado. Se você for para a PGM, a variação é ainda maior nas PGMs, tá? Mas quando a gente fala de Procuradoria do Estado e AGU, são carreiras bem estruturadas em comparação com algumas outras, com salários bons, com uma boa entrada dentro do executivo na produção, de alguma forma, da defesa do Estado ou da política pública. Então, é bem interessante. E é óbvio que quem tiver interesse, quando for fazer o concurso, é importante dar uma olhada no edital e na legislação da carreira para saber quais benefícios cada uma carreira vai ter. Tem... Não sei, deixa eu pensar. Essa carreira pode advocacia pública e advocacia privada. Ela pode exercer as duas coisas. Tem um local que não pode. A AGU, por exemplo, não pode. Tal carreira
está muito bem estruturada na parte de capacitação. Por exemplo, o PGE Rio de Janeiro é referência na parte de capacitação, né? Tendo inclusive já a escola e com o projeto de residência, que é uma coisa que eu quero implementar ano que vem aqui, o projeto de residência, né? Então, você vê, tem uma variação, obviamente, de PGE para PGE, mas você tem, digamos, vários benefícios e, no geral, os estados, você tem salários também muito bons. Agradeço. Eu tenho uma pergunta aqui do Leonardo, que ele diz: doutor, embora seja importantíssima a carreira de procurador, é alvo de um injusto estigma. Um deles é consequências de, por ser responsável por defender o erário, muitas vezes defende um interesse que muitas vezes é bem para a fazenda pública, mas não para o cidadão. Gostaria de pedir para o senhor esclarecer a importância cívica do procurador, momentos em que o papel do procurador reflete em benefícios direto ao cidadão. Esse é Leonardo. Eu achei muito interessante, Leonardo. Inclusive, é uma coisa que é muito normal de acontecer. Por exemplo, a gente faz a defesa também quando envolve algum pedido em juízo de salário de servidor público, né? Então, às vezes você tem associação de servidor público ou entidade de servidor público entrando em juízo, pedindo determinado benefício ou aumento. Nem todo benefício é necessariamente aumento. E a gente faz a defesa do Estado, né? Às vezes pode ou não ter acordo, né? Nem todo processo necessariamente termina necessariamente com a sentença obrigando uma das partes, às vezes coisas saem no acordo. Só que assim, é aquilo que eu digo, a gente está falando do processo justamente para a gente sair da barbárie, né? O que eu quero dizer, quando você constrói um sistema processual, né, em que você vai ter mais de um lado para você levar aquelas questões em juízo, vão ter vezes que a procuradoria ela vai estar levando em juízo alguma coisa contra um grupo de servidores, alguma coisa, alguma questão contrária, por exemplo, a um órgão ambiental. Por exemplo, às vezes tem um licenciamento ambiental que trava, por exemplo, alguma obra e a gente vai entrar em juízo para a gente liberar a obra do Estado do Maranhão. E aí a gente tem o interesse público da produção da obra e o interesse público da questão ambiental. Então, esse tipo de choque é muito comum. Se vocês forem procurador do Estado, outra coisa que é comum, às vezes sim, vocês vão estar tendo que fazer uma defesa por causa da sua função, da sua obrigação como advogado público, em um tema que você não concorda, certo? Isso é normal, inclusive na advocacia como um todo isso é normal, né? Então isso acontece, mas, por exemplo, a advocacia pública, a gente pode também entrar com ações de improbidade, essas ações de improbidade visando ressarcimento ao erário, como várias que a PGE entra. A gente pode entrar também com ações visando a proteção de determinado bem público, desapropriando, por exemplo, o caso do hospital que eu falei para vocês, né, que foi um caso que eu atuei, um caso bem interessante. Houve um embargo da obra por causa de uma questão de bem cultural, né, e a obra estava em andamento, né? Haveria um prejuízo grande financeiro para o Estado se a obra não continuasse, até porque tem as obrigações contratuais. E o motivo do embargo entendeu-se como não sendo razoável, né? Era basicamente o seguinte, muito passando, tá? Eles queriam que o Estado do Maranhão, antes de fazer a obra, fizesse a contratação de um especialista em determinados bens culturais para verificar se naquela área havia resquícios antigos de populações tradicionais. Só que, nesse específico caso, não havia nenhum registro no órgão de proteção cultural de que ali havia qualquer bem de população tradicional, antigas populações, né, na verdade, dentro do Maranhão, né, não havia qualquer registro no entorno e a legislação dizia que essa obrigação só existe quando você está mapeado previamente, que ali tem um alto índice de chances de ter algum
resquício cultural, ou se já teve alguma descoberta dentro daquela região ali. E não era nenhum desses casos, certo? Então, um argumento que a gente levou ok, o que a legislação diz se durante a obra eu encontrar qualquer coisa, seja uma estrutura antiga indígena, seja um vaso antigo, seja um corpo, né, um ossado, qualquer coisa, eu tenho obrigação de lhe avisar. E aí sim, você vai poder embargar, e aí a gente vai entrar em outra discussão. Ou se você mapeou, ou se já foi encontrado aqui próximo. Porque se você passar essa obrigação de contratação de especialista antes da construção de qualquer obra, pública ou privada, na verdade você está aumentando o gasto público sem o fundamento. Com certeza. Certo? Ou o gasto privado. A mesma raciocínio seria, imagina que tu vai construir um prédio ali, tipo desse hospital, mas é um prédio privado. Então, assim, nosso argumento em juízo foi do tipo, não é razoável, primeiro não é legal, porque a legislação não me obriga a fazer isso, segundo é irrazoável, porque você está aumentando o próprio custo do Brasil, o próprio custo do ente público, o próprio custo do agente privado, se você fizer isso para toda a obra. E nesse caso, o juiz de primeiro grau, de segundo grau, os desembargadores entenderam como adequada a nossa defesa, teve liminar para a obra ter andamento, não foi encontrado nenhum resquício, não foi encontrado nenhum vestígio de bens culturais na área, também durante a obra, e nesse sentido, a gente conseguiu fazer com que o hospital fosse construído em um tempo muito menor do que se tivesse esse embargo mantido, com os especialistas analisando cada fase da obra antes da obra ter andamento, e era uma necessidade. E eu não vou lembrar exatamente o ano, né? E é um hospital que está em pleno andamento hoje em dia e não sei se chegou a ajudar na pandemia. Não sei se ele entrou em atividade e ainda estávamos na pandemia, né? Mas você vê, é uma obra pública de amplo interesse. Por exemplo, também, recentemente, eu fiz uma desapropriação que ela visava, na verdade, estender uma rodovia. E, inclusive, ela buscava retirar determinadas ocupações irregulares na lateral da rodovia por causa do risco, né, primeiro dessas ocupações, e porque com essas ocupações não era possível fazer a extensão, para estender uma rodovia que tem, né, vai ter, né, porque ainda não foi consolidada, um impacto financeiro muito bom para uma região de alguns municípios, né, que ela passaria a interligá-los e aumentaria, obviamente, o fluxo comercial, né? Então, são alguns exemplos, né? Ações de improbidade, já entramos com várias ações de improbidade por mau uso de dinheiro público, né? Você tem um convênio, você recebe dinheiro como prefeito ou recebe dinheiro como líder associativo de uma associação e não versa bem o dinheiro público e a gente entra com ação de improbidade ou com ação de ressarcimento ao erário. E as ações tributárias, né? Quando você não paga o tributo, quando alguém não paga o tributo, a gente entra com a execução fiscais buscando o dinheiro público, né? Tem, por exemplo, recentemente a gente está fazendo, que eu estou participando do grupo de estudo sobre o tema, a gente está articulando junto com a Secretaria de Fazenda uma execução em massa que vai alcançar 1 bilhão, né? Sendo que esse 1 bilhão tem um potencial altíssimo de arrecadação. Porque crédito tributário tem muito crédito podre, que você vai executar e não vai conseguir. No caso desse 1 bilhão, boa parte não é crédito podre, porque, obviamente, com especialistas e com os filtros, você vai filtrando o que tem maior chance de arrecadação, para você fazer, inclusive, o serviço público ser mais eficiente, né? Com certeza. Por exemplo. É isso, meu caro. Eu tenho mais uma indagação aqui da Camille Seres, que ela diz: doutor, como foi conciliar o trabalho e demais atividades com um estudo focado para a carreira? Digamos assim, em alguns momentos foi mais caótico, né? Em outros momentos menos. Mas assim, vamos lá. O tempo que eu fiz basicamente a minha atividade como
no mestrado eu era bolsista, né? Então eu consegui juntar um certo dinheiro. Quando eu fui professor o FRJ, eu também visava juntar um pouco de dinheiro, porque por que eu estou dizendo isso? Nos 7 últimos meses, eu já tinha sido aprovado na primeira fase do Maranhão, e nos 6, 7 últimos meses, eu saí de tudo só para estudar e ficar focado na prova oral. Bem lembrado, essa pergunta é importante. Mas o que eu fazia, gente? Como professor, eu preparava minhas aulas e eu sempre tentava organizar a semana da seguinte forma. Olha, eu vou dar aula 3 dias nessa semana, então tem que preparar a aula, tem que estar atualizado e tudo estruturado, certo? E nos outros dias eu vou focar eminentemente em estudar. Então eu sempre organizava as minhas agendas, seja quando eu tivesse uma audiência ou quando eu tivesse que fazer uma ação junto com o Davi. Eu sempre fazia uma agenda para eu ter o máximo de horas de estudos possível. Às vezes não era. Não existe fórmula, por isso que eu estou falando assim da minha agenda, do trabalho que eu tinha na semana. O que me ajudou? O que me ajudou é que a minha atividade de professor, né, eu não dava aula todos os dias. O que me ajudou na minha atividade com a advocacia privada, eu não fazia petições ou audiências todos os dias. Então, eu sempre tentava organizar da melhor forma para ter uma agenda livre com um bom tempo de estudos. E, assim, se vocês precisam do dinheiro, não vão ter, por exemplo, uma situação familiar que permita vocês serem subsidiados, é importante, inclusive, desde já, vocês guardarem algum dinheirinho, porque vai que seja importante, se vocês forem estudar para concurso, você ficar, por exemplo, um semestre sem trabalhar. Inclusive porque, no meu caso, eu viajei bastante, né, para vários estados, fazendo prova. Então, eu usava esse dinheiro. Ainda quando eu estava trabalhando, né, eu tinha que usar desse dinheiro. Então, por mais que eu falei com vocês que eu tinha várias dúvidas, eu pelo menos tinha planejamento. Isso é importante. Dinheiro, porque o concurso você vai pagar caro, você vai viajar. Ah, mas Marcos, eu vou pedir isenção porque eu sou baixa renda, sem problema. Mas só que se você vai fazer concurso para outro estado, vai ter a passagem de avião, vai ter o hotel. Ainda que você pegue um hotel baratinho, uma passagem nas melhores condições, você precisa juntar dinheiro, certo? Você vai pagar um cursinho, ou se não pagar um cursinho, você vai ter que pagar material, então você precisa de dinheiro. Então, se você vai precisar desse planejamento, no meu caso, eu sou filho de mãe solteira, mas a minha mãe, ela sempre me deu muitas condições. Só que assim, ela não teria o dinheiro para pagar minhas passagens ou para eu ficar em casa, digamos, 100% do tempo, né? Então, eu tinha que associar os benefícios que eram possíveis, concedidos pela minha mãe. Por exemplo, eu não pagava aluguel, isso é um baita benefício, né, gente? E junto com isso, de alguma forma, ter um dinheiro para poder ajudar em casa quando fosse necessário e, principalmente, bancar o meu planejamento profissional. Então, assim, isso varia muito. Tem colega meu, por exemplo, que foi aprovado aqui e tinha a possibilidade de só estudar. E, diferente, por exemplo, do meu caso, decidiu só estudar desde, metade da graduação e só estudou para concurso. Passou mais novo, nunca precisou trabalhar. Normal, tem muitos casos, mas muitas vezes são casos em que a família tem mais condições de permitir que a pessoa não exerça nenhuma atividade de trabalho, principalmente após a faculdade, porque muitas pessoas, um número muito alto de pessoas, não são aprovados no dia que pegam um diploma. E aí você já está aprovado. E aí, se você não tem condição de ficar em casa com a família te subsidiando, você tem que ter algum planejamento. Seja a monitoria, que você juntou dinheiro durante a faculdade, eu juntei, nesse caso, da monitoria, eu juntei dinheiro do estágio, mais do estágio, não estagiei só na PGE, mas foi o estágio maior tempo, né? Juntar dinheiro de eventuais ações judiciais e juntar dinheiro e organizar o tempo.
não tem fórmula secreta, gente. Depende da situação de vida de cada pessoa, certo? Se vocês forem estudar para concurso, vai ter alguém falando que estuda 10 horas líquidas e está mentindo, né? Ou vai adoecer. E você vai ter gente falando que estudou 6 meses e foi aprovado, mas você é você, essa pessoa é essa pessoa. Então você vai ter que estruturar de acordo com a sua parte financeira, de acordo com o tempo que você vai ter, dependendo de quantidade de trabalho que você exerça. E se vocês já estão decididos desde já a estudar para uma determinada carreira, faça desde já. Porque se você tem menos tempo para estudar no seu dia, mas você tem mais anos podendo estudar, isso também se compensa, certo? Com certeza. Todo mundo tem que estudar para... eu quero passar em 6 meses, né, professor? Eu quero passar em 6 meses. Eu vou estudar 10 horas por dia. Mas no final você tem que sair vivo, né? Também, né? Então, não, mas eu vou fazer um planejamento de 5 anos de estudos ou 6 anos de estudos, já considerando uma parte da minha faculdade. Com toda certeza, você não precisa estudar 8 horas por dia todos os dias. Até porque você tem a faculdade, você tem que fazer prova, passar, você tem o seu estágio. Então, planejem. É só isso que eu posso dizer. Façam um planejamento olhando para frente. Ainda que vocês tenham dúvida, tentem criar algum planejamento. E, se possível, quem não tem a família para poder subsidiar, já guardem dinheiro desde já. Você pode ter dúvida do que vai fazer, mas não tenha dúvida que tu vai precisar de dinheiro. Com certeza. Só uma derradeira pergunta. Na sua atividade, qual o momento de realização profissional? Qual o principal momento de realização profissional? Você diz assim, me realizei profissionalmente. Não, aí você fala, me realizei profissionalmente. Fazendo uma ação, entrando numa demanda. Eu acho que um dos momentos mais legais foi quando eu e um colega meu criamos uma tese muito louca em direito previdenciário, em controle de constitucionalidade, e o Barroso deferiu, e só Deus achava que ia dar certo. Isso é muito divertido. E foi, inclusive, o Barroso, um professor que eu admiro muito, li muito. Então, assim, quando o Barroso deferiu, eu falei assim, não, ficou bom. Ficou bom, porque foi pro gabinete de um cara bom, entendeu? E essa foi muito boa. Outras situações similares acontecem, mas essa do Barroso foi muito divertida. Procurador de carreira, né? Exatamente, procurador de carreira, constitucionalista, ministro do STF, uma tese que a gente acreditava que era boa, mas nunca acreditou que iria colar, sabe? Tá bem feito, mas não acho que vai colar. Caiu nele, ele deferiu, foi muito legal. Acontece outras situações, mas nessa, realmente ali eu brinquei com meu amigo, zeramos o jogo para esse ano e economizamos muito dinheiro para o Estado também, com essa foi uma liminar, no caso. Legal. Então, eu queria agradecer a sua presença, aquilo que nós combinamos no início, só fazendo uma propaganda para os nossos alunos. Dia 2, nós teremos aqui uma defensora pública, aqui do Estado mesmo, mas que ela vai abordar uma área que eu considero área do futuro. Sistema multiportas, mediação e justiça restaurativa, que é a área que ela atua e ela participa de uma não sei se é ONG, da Shanti Brasil. Shanti significa paz. Então, essa entidade, ela atua no CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, ela atua no TJ dando cursos, ela atua nas escolas com trabalho com crianças, e ela vai trazer, vai oportunizar a gente aqui o conhecimento dessa nova dinâmica que o CNJ, lá na Resolução 225, que trata da justiça restaurativa, está demandando no Brasil, mas que isso aí já é aplicado na Europa há mais de 30 anos, nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, há quase 50 anos. Está chegando aqui no nosso país e ela tem prática teórica, tem a prática e a teoria já há muito tempo, e seria um novo ponto de visualização de vocês
além da atividade do defensor público, ele atuar numa área de mediação e justiça restaurativa. Mais uma vez agradecendo ao doutor Marcos pela disponibilidade de tempo. É interessante, a nossa teia de amizade é uma teia sempre com pessoas conhecidas, né? Que é interessante. O Davi, que veio aqui, já veio ano passado aqui, outras pessoas, então, esses amigos da academia são muito, como é que se diz, bem-vindos aqui para trazer o seu conhecimento, o itinerário profissional, o itinerário escolar, que permite abrir a mente dos nossos discentes para eles percorrerem também esses caminhos. Agradeço muito a você. Muito obrigado, professor. Foi um prazer imenso. Obrigado a todos.